com a precificação das ações determinada, o processo de privatização na Copel entra na fase final. A próxima etapa é a negociação dos ativos na Bolsa de Valores e a liquidação das ofertas apresentadas, que está prevista para ocorrer até a próxima sexta. Os ativos da Companhia Paranaense de Energia foram precificados em R$ 8,25. O valor foi definido em uma das principais operações do mercado acionário brasileiro neste ano. Nesta fase do processo, os investidores interessados fazem uma espécie de reserva das ações ofertadas. Com procura elevada, a companhia informou em fato relevante divulgado ontem que a ação atingiu um montante total de 4 bilhões e 500 milhões de reais. No processo de desestatização, a Copel está vendendo 549 milhões de ações ordinárias, sendo 319 milhões do estado do Paraná e 229 ações a serem emitidas pela própria companhia. O cenário para a oferta das ações da Copel foi favorecido pela percepção de melhora do Brasil pelas agências internacionais de classificação de risco, além do início do corte de juros pelo Banco Central. Com a precificação definida, a negociação das ações está prevista para ocorrer amanhã na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Nesta etapa, os interessados apresentam oficialmente suas propostas e, na sequência, está prevista a liquidação das ofertas, então, na sexta, dia 11 de agosto. Com a conclusão do processo, o Estado, que era o maior acionista da empresa, que tinha 31%, ainda tem, de participação no capital social, vai passar a manter cerca de 15% das ações. Bom, o processo ocorre normalmente, apesar da tentativa de alguns setores de derrubá-lo. Teve um imbróglio, não é, Bia, envolvendo a oferta dos ativos da companhia, que gerou até um mal-estar entre os integrantes do Tribunal de Contas. Sim, foi na noite de segunda-feira em que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Guimarães, anulou a distribuição do processo que solicitava a paralisação da oferta pública de ações da Copel e, consequentemente, isso foi interrompido. Essa liminar tinha sido concedida pelo conselheiro Maurício Requião. A medida cautelar do Maurício Requião suspendia temporariamente o processo de privatização da Copel. Só que o Guimarães entendeu que teve um erro material ao distribuir a petição para o Maurício Requião, já que o relator do assunto no tribunal, definido por sorteio, é o conselheiro Augustinho Zucchi. A liminar expedida por Requião não suspendia automaticamente a oferta de ações, já que ela precisaria ser referendada pelo pleno do TCE. Mas, com a decisão de Guimarães, essa cautelar foi anulada e o processo envolvendo a Copel não pode ser interrompido. O assunto acabou repercutindo entre os deputados estaduais na sessão de ontem da Alep. O Gugu Bueno, do PSD, que é o vice-líder do governo na Assembleia, fez questão de frisar que a venda das ações da Copel é transparente e disse que as tentativas de atrapalhar esse processo tratam de ativismo político. É evidente que houve uma decisão surpreendente por parte do membro do Tribunal de Contas do Estado, que rapidamente foi cassada pelo presidente do TSE, trazendo a normalidade ao processo que transcorre dentro do tribunal. Então, o governo mantém a sua tranquilidade em todo esse processo da Copel, um processo muito sério, complexo e que tem sido acompanhado e passado por cada um dos seus trâmites. É evidente que existem forças políticas no estado do Paraná, é um ativismo partidário político buscando frear esse processo, não pensando e não comprometido com o futuro da Copel. Arilson Chiorato, do PT, por outro lado, criticou a postura do presidente do Tribunal de Contas do Estado e afirmou que medidas jurídicas devem ser adotadas. Obviamente, eu não concordo com a forma que atuou o presidente do Tribunal de Contas, que na minha avaliação pessoal e na avaliação do coletivo que está estudando isso, ele descumpre o regimento e toma uma decisão de uma forma não correta, que na minha avaliação precisaria passar para o pleno do Tribunal de Contas do Estado. Nós vamos tomar as medidas jurídicas sobre isso. Por parte do governo do Estado, pressão política, ativismo, visão privatista, privatizando o que dá lucro, sempre foi um ativismo político. Queria não concordar, mas dessa vez eu concordo com o Gugu Bueno. No fim da tarde de ontem, a Frente Parlamentar das Estatais e das Empresas Públicas da Alep, da qual o deputado Arilson Chiorato faz parte, informou que vai entrar com um mandado de segurança na Justiça contra a decisão do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Guimarães. Fanfarronice. É isso que fez Maurício Requião ao conceder essa liminar que ele não poderia ter concedido. Foi fanfarrão. Fanfarrão. Vamos entender aqui que o próprio líder da oposição, Arilson Chiorato,
concordou, você escutou agora, com o líder do governo, Gugu Bueno, que isso foi um ativismo político. O problema é, não se pode fazer ativismo político no Tribunal de Contas do Estado. Veja, uma coisa é um deputado fazer ativismo político, ele até tem que fazer, é esperado que ele faça isso. Outra coisa é um conselheiro do Tribunal de Contas. Não se pode ver isso e ficar calado. Não é a primeira vez que ações como essa são feitas. Vamos lá, vamos relembrar aqui quem é Maurício Requião. Maurício Requião é irmão de Roberto Requião, que disputou as eleições e perdeu. Mas ele é tio do deputado estadual Maurício Requião. Então é uma tríade aí de ativismo político. Isso segundo o que disse o líder do governo e o que o líder da oposição confirmou. Isso explica tudo. Ninguém precisa de muito mais para entender o que está acontecendo ali. Para nossa sorte, pelo jeito nós só estamos reféns da nossa sorte, não da técnica, não do argumento jurídico, o tribunal cassou essa liminar rapidamente, não durou 12 horas aí essa decisão, que não poderia ter sido tomada, segundo o próprio tribunal, já que ela foi cassada. Tentando ali, de alguma forma, atrasar o processo. O que eles querem é criar factoide. Aí, com esse factoide, o sobrinho fala alguma coisa lá na tribuna da Assembleia, faz algum discurso inflamado, em cima de algo que nem poderia ter sido emitido. E assim a gente vai vendo as forças do atraso ainda querendo tomar assento na direção do Paraná. O Paraná precisa resolver essa questão. Somos um dos últimos estados a ainda não capitalizar sua companhia de energia. Nós precisamos de uma Copel que funcione de fato, que entregue um bom serviço com preço justo. Porque todo mundo que diz que a Copel é nossa, quer, na verdade, é um carguinho para si. O que a esquerda quer é manter as estatais sob seu domínio para indicar a companheirada, para fazer delas cabidões de emprego. A Copel é nossa. Vai no guichê da Copel lá e fala que não vai pagar sua conta de luz esse mês porque a Copel é sua. Vai tirar da sua parte. Eles vão dar risada da sua cara. Porque não é. Isso é mentira. Isso é uma lenda que criam. É isso que a gente tem que entender. Então, que bom que o processo avançou, vai avançar bastante até o fim da semana. E o que eu digo para a oposição é o seguinte: façam oposição de forma responsável, não na bravata, não na liminar que não existe, não na conversa. Ora, mudou a fase, mudou o estágio. O que tem que ser feito agora é acompanhar para ver se o processo de venda será correto, é acompanhar depois para ver como o dinheiro vai ser gasto, o governo do estado vai gastar bem o dinheiro. Aí sim a oposição fica grande, fica trabalhando de forma que a gente entenda que é um bom trabalho. Não dá para fazer oposição pela oposição e não dá para dar liminar por liminar. Ainda bem que o próprio conselheiro Fernando Guimarães consertou tudo. Olha só, é uma vergonha essa decisão. O Mark trouxe alguns elementos, eu quero trazer mais um fato ocorrido ao entorno, dessa decisão liminar do Maurício Requião, que causa choque para quem, tomou ciência disso. No mesmo dia, logo depois do Maurício Requião, do conselheiro do Tribunal de Contas, Maurício Requião tomar essa decisão ali, querendo suspender, atrasar o processo de capitalização da Copel, o próprio Roberto Requião, ouçam bem, o próprio Roberto Requião, com decisão em mãos, foi até o Fórum de Defesa da companhia levar ali para os manifestantes, para os sindicalistas, apresentando como se fosse uma grande conquista em defesa do bem e da propriedade do povo paranaense. Uma besteira, uma mentirada, fora da realidade. Mas percebam a concatenação dos fatos. O Mark trouxe os elementos ali da união entre o Maurício Requião, o sobrinho dele, deputado, entre os outros elementos do PT, mas vale ter muita clareza disso. Quem indicou o Maurício Requião pegou a decisão do conselheiro, colocou embaixo do braço e foi fazer política junto aos sindicatos ali que dizem defender a companhia. Uma besteira muito grande, porque quando eles criam toda essa confusão no entorno da companhia, eles diminuem o valor dela, eles criam instabilidade. Outros investidores que poderiam se interessar talvez se afastem. Felizmente, todo mundo que tem analisado o caso tem percebido que a companhia é uma companhia sólida, o processo tem caminhado dentro da legalidade
realidade e, mais do que isso, faz bem para o Paraná. A gente tem discutido muito o quanto o Paraná tem crescido, os recordes que tem batido, as cooperativas que têm avançado, ou seja, nós precisamos sim de investimentos na área energética para continuar avançando. Então, não adianta olhar para a realidade pelo retrovisor, a gente precisa olhar pelo para-brisa, e é isso que muitas vezes essas pessoas fazem. Alguns sabendo que estão ali fazendo simplesmente confusão, outros tentando algum tipo de holofote para continuar aparecendo na janelinha. Então, a gente não pode cair nesse tipo de confusão. O processo que o Maurício Requião tentou ali aproveitar é um processo de 2022. A lei que transforma, aprovada pela Assembleia Legislativa, não tinha nem sido votada. Ele tentou ali uma estratégia muito equivocada. Ou seja, essa frase que muitas vezes eles têm usado, olha, enquanto tem bambu vai flecha, que o Janot usava na época da Lava Jato, é uma balela, é simplesmente bordão. Isso não é programa humorístico que precisa de bordão a toda hora. O que a gente precisa é que as coisas do Paraná sejam levadas com seriedade. Nesse caso, prevaleceu o entendimento jurídico correto e, mais do que isso, o Paraná tem avançado. É aguardar o desfecho dessa confusão, mas veja, já tentaram no Supremo, tentaram no Tribunal de Contas e nada tem sido encontrado ali para suspender o processo, felizmente.